livro, este projeto, veio revelar também que, através desta dimensão e desta dinâmica da diversidade, são de facto duas palavras fáceis, afinal fáceis, de conciliar. E a vossa presença é um sinal visível, com rostos, com sentimentos e com sentido crítico, assim esperamos, essencial para depois se fazer eco deste trabalho que aqui hoje se apresenta. Mas, inegavelmente, esta é uma obra que une a diversidade na Igreja. E é porque ela faz esta comunhão desta diversidade que ela é extremamente bela. É porque, na sua base, sempre esteve esta ideia de fundo. Vamos reunir toda aquela diversidade, todos os carismas, todos os pensamentos, e isto é a nossa expressão de sermos Igreja. É, obviamente, uma obra que reflete essa diversidade, mas não será, como nenhuma obra o é, uma obra perfeita. Até porque, se falamos de diversidade, nunca conseguiremos atingir a perfeição. A diversidade é isso mesmo, é diversa. E é para falar um pouco desta obra, também na sua diversidade, que passamos a chamar os oradores para esta apresentação. Chamo para usar a palavra o diretor da obra Portugal Católico, a Beleza na Diversidade, José Carlos Seabra Pereira. Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia, nosso benemérito anfitrião, magnífico reitor da Universidade de Fernando Pessoa, senhora demais autoridades civis, académicas e religiosas, senhora professora Maria Amélia Ferreira, senhor professor Dr. Francisco Ribeiro da Silva, a pessoa do qual eu saúdo também todos os coautores, como ele, desta nossa obra Portugal Católico. E, antes de vos dirigir outras palavras, queria, a propósito dos coautores, prestar um tributo de homenagem à memória do professor Daniel Serrão. Porventura, nós recolhemos nesta obra o último texto que o professor Daniel Serrão proferiu, porque resulta de uma intervenção apostólica e científica ao mesmo tempo, como era apanágio deles todos. Sr. Presidente do Cabildo da SE e também, além do nosso colega ilustre na Universidade, coautor em si desta obra, minhas senhoras e meus senhores. Eu já assumi em público, e volto aqui a reiterar, a crescente convicção que foi lavrando no nosso espírito, de mim, no meu, e do José Eduardo Franco e de todos os colaboradores, de que alguma razão imprecisa, incoercível, porventura subliminar, nos foi encaminhando para estruturar este livro até chegarmos aos 14 capítulos, coisa que não estava originariamente precisada. E daí fomos conduzidos também a esta analogia que já foi referida. Que é uma analogia que eu queria sublinhar porque ela acaba por interferir no próprio espírito da obra e ajudou a dissipar os temores que alguns manifestaram perante o título tão ressonante de Portugal Católico. 14 como as obras de misericórdia, mas antes 14 como as estações da Via Sacra. E, efetivamente, não se ergue aqui nenhuma torre de clamor triunfalista sob a bandeira do Portugal Católico. Nem se cava nenhuma trincheira defensiva sob a bandeira deste Portugal Católico. Antes se faz um gesto de abertura e de reconhecimento da beleza na diversidade. Se o Sr. D. António me permite, eu diria que, tal como na casa do Pai, também neste livro há muitas moradas. Há muitas moradas. Na verdade, sem presunções eruditas, sem excessivas preocupações de estatística, quase 200 de autores, provindos de gerações muito diversas, desde o professor Adriano Moreira até Catarina Belo e outros, que já foi aqui dito, quantas décadas de distância. Mas não só de gerações diferentes, de formações e trajetos existenciais diferentes, de distintas orientações de pensamento e diria até de distintas sensibilidades espirituais. Essas quase 200 de autores compõem aqui um testemunho sobre as formas da presença católica nos vários domínios da sociedade portuguesa.
E, a partir dessa matriz de pluralidade, gera-se, concertam-se as múltiplas perspectivas, umas mais testemunhais, outras mais documentadas, todas interpretativas e valorativas, que geram uma visão de conjunto onde nós, na verdade, podemos encontrar essa diversidade das presenças de catolicismo na sociedade portuguesa de hoje. Desse conjunto resulta um lúcido reconhecimento de limites e de carências, de dúvidas e de oscilações, mas também uma forte prova de vitalidade fecunda. Jogando com as palavras, disse em Roma logo, naquele dia, que este livro não é uma prova de vida da Igreja Católica em estado de necessidade. É uma prova, pelo contrário, desinibida, mas também nada triunfalista, da sua vitalidade plural e fecunda. Diríamos, quando chegamos ao final deste empreendimento, que, tal qual ao longo da história, a comunidade católica em Portugal nos parece hoje continuar a viver num regime que, evocando uma expressão muito bela do poeta Teixeira de Pascoais, diríamos que é um regime de aurora anoitecida e de noite alvorecente. E de novo, se me permitem, eu, olhando aquelas imagens da nossa ida a Roma, permite-me evocar que o que se passou naquele momento. O Santo Padre recebeu-nos, digamos assim, naquele momento da audiência geral, mas depois de ter pregado uma catequese sobre o tema de não tenham medo de sonhar. Naturalmente, não tenham medo de sonhar, de se superarem como humanos e cristãos, não tenham medo de sonhar no vosso contributo para um mundo também menos indigno e menos distante do horizonte da parousia. E quando o Papa chegou ao pé de nós e lhe pudemos, eu e o Dr. José Eduardo, entregar-lhe o livro, as palavras que me ocorreram foram estas: anche noi santità, non abbiamo paura di sognare. E daí a expressão do Papa. E, na verdade, também nós não tivemos, esta foi medo de sonhar, esta foi a nossa maneira de sonhar, com um contributo mais forte para o bem da comunidade de crentes em Portugal, mas também para o bem de todos aqueles que vivem e pensam e sentem e sofrem e lutam em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado. Chamo o outro diretor da obra, o Sr. José Eduardo Freire. Muito boa noite. As palavras breves. Em lugar de saúde, Sua Excelência Reverendíssima, Sr. Administrador Apostólico da Diocese do Porto, o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, o Sr. Reitor da Universidade de Pessoa, o Sr. Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que apresenta esta obra, o Sr. Professor Doutor Francisco Ribeiro da Silva, e dele também são todos os autores presentes nesta sala e que deram um contributo fundamental para que esta obra se fizesse. São todas as autoridades religiosas e civis presentes e a minha equipa de investigação que está aqui, uma parte da equipa que está aqui presente e que preparou esta sessão. Umas palavras breves para assinalar a importância deste lançamento e o significado desta obra. Já foi o essencial dito pelo meu colega, o Sr. Professor Dr. José Carlos Seabra da Silva, que comigo, José Carlos Seabra Pereira, que comigo dirigiu esta obra e assumimos esta aventura que muitos pensavam que era quase impossível. Eu gostava de começar por dizer que muitas vezes, e acontece muito na Igreja, quer vista de dentro, quer vista de fora, nós conhecemos a nossa Igreja Católica muitas vezes de forma fragmentária e na maior parte das vezes mais por estereótipos do que por conhecimento pleno. No que respeita à Igreja Católica, as visões, os juízos estereotipados
pululam na nossa sociedade e cada vez mais, e muitas vezes os que são católicos e que partilham da fé na Igreja também têm uma visão muito fragmentária, curta, limitada à sua paróquia, ao seu movimento, ao seu lugar onde se posicionam para viver a sua fé. E falta, de facto, a visão de conjunto, a visão aprofundada, uma visão que mostre aquilo que é a complexidade de uma instituição absolutamente extraordinária, que é a Igreja Católica, que tem 2000 anos de história e que é marcada precisamente por um processo dinâmico e criativo destes 2000 anos de construção de uma macro-instituição agora ramificada globalmente, talvez é das maiores instituições globais de sempre, mas tem uma diversidade, uma complexidade marcada por esta capacidade de 2000 anos de história, marcada pela sua capacidade de, sob o influxo do Espírito, de viver a diversidade de carismas que, traduzidos nos diferentes contextos, através das diferentes comunidades, dos diferentes indivíduos, foi capaz de se adaptar a cada tempo, a cada lugar, a cada canto do planeta Terra e assim continuar a sua história de 2000 anos, cumprindo a sua missão. E essa diversidade extraordinária é que faz aquilo que é a identidade da Igreja e a sua capacidade que revelou na história de ser fiel à mensagem, sendo capaz de ler em cada tempo os sinais dos tempos e atender aos seus desafios. E agora, no século XXI em que estamos, em que a Igreja é confrontada, como sempre foi nas diferentes épocas, por desafios que em cada tempo são os desafios maiores desse tempo, e é necessário que a Igreja também se repense, mas para se repensar e para se olhar a si própria com esta realidade dinâmica, precisa de se conhecer. E hoje em dia, cada vez mais, hoje, no plano também da cultura, na relação com a sociedade e com o mundo, realizar aquilo que chama a batalha do conhecimento. De um conhecimento esclarecido que a Igreja tem que fazer sobre si própria, dando a conhecer também ao mundo aquilo que é, sem complexos, na sua diversidade e também mostrando interior, na relação com o interior da Igreja, sendo capaz de valorizar essa diversidade como uma expressão, como dizia São Paulo, da diversidade dos carismas que se fundam numa só pessoa que é a pessoa de Cristo. E essa diversidade tem que ser salvaguardada, respeitada e, ao mesmo tempo, esse trabalho de respeito mútuo dentro da Igreja é cada vez, hoje em dia, mais fundamental, num tempo em que, por vezes, a tendência, mesmo dentro da Igreja, para haver esse respeito mútuo, por vezes a cruz da diversidade é uma cruz, às vezes, muito difícil. E, de facto, esta obra pretende também mostrar que é em Portugal, no contexto da realidade portuguesa, no contexto da realidade portuguesa, mas interligada com a dinâmica da Igreja Universal. Aliás, a Igreja Portuguesa também foi construtora, como sabemos, no quadro da história portuguesa, na relação com o projeto de Portugal, daquilo que é a Igreja Universal, e deu esse grande contributo. É importante que nós, em Portugal, também sejamos capazes de construir esta Igreja una e diversa, que faz realmente, que acaba por ser a expressão do esplendor do Espírito que a anima. E neste contexto, no século XXI em que estamos, em que a Igreja também precisa de se pensar, só podemos pensar a Igreja, adaptá-la a cada tempo, cada um no seu lugar, se for capaz também de conhecê-la e compreender a sua diversidade, para que depois essa reflexão sobre a resposta aos desafios possa ser feita com consistência e também no quadro também daquilo que é uma relação de fé com a própria Igreja. Por outro lado, a importância que nós quisemos também aqui evidenciar no contexto desta radiografia, desta mapização daquilo que é a vivência do cristianismo, de culto católico, de expressão católica em Portugal, que fosse também apresentada no contexto da cultura portuguesa no século XXI com uma grande qualidade. A aposta na qualidade é outro aspecto que nós consideramos importantes no contexto daquilo que é a construção de um conhecimento também cultural sobre a Igreja. Um conhecimento
crítico, esclarecido, mas também marcado por uma qualidade crítica do ponto de vista científico, associando aqui também que quisemos fazê-lo a uma grande qualidade gráfica, porque, como sabemos, a Igreja foi a grande construtora e grande criadora da arte ocidental, da história da arte, mas também da arte editorial, como sabemos. E também esta preocupação em fazer uma obra que marcasse também esse nível foi importante. Tivemos, como sabemos, por referência, uma obra francesa que foi editada em 2015, chamada France Catholique, também muito ilustrada, belíssima, que nós encontramos em Paris, ficámos deslumbrados e pensámos que podíamos fazer esta obra também em Portugal. E trouxemos para Portugal essa obra, que tinha 200 e tal páginas, e que foi feita durante 4 anos ou mais, uma equipa muito mais bem financiada do que a nossa, e nós, felizmente, em 7 meses, porque em maio começámos em setembro, e em maio a obra já estava praticamente concluída para oferecer ao Papa, só que, entretanto, entendemos que era melhor esperar para setembro, porque na complexidade da visita do Papa como peregrinação era complicado de entregar, e assim esperámos mais 2 ou 3 meses para depois entregar em Roma, como foi aconselhado, mas foi aconselhado. Todavia conseguimos em 7 meses fazer uma obra 4 vezes maior que a francesa e com a maior complexidade de análise, de abrangência, etc. E acho que a equipa do Portugal Católico, a quem muito agradeço, os autores, os investigadores, os fotógrafos, os designers, todos aqueles que, os mecenas, podem se sentir orgulhosos que nós, portugueses, quando temos vontade, quando nos unimos, somos capazes de fazer bem e não ficar atrás do que se faz em termos de edição e de investigação a nível europeu. E o resultado está cá, e agradeço vivamente a todos aqueles que acreditaram e apostaram nesta obra, que certamente engrandece também não só a edição portuguesa, a investigação portuguesa, a cultura portuguesa, e neste caso também o catolicismo português, que mostrou que tem esta capacidade de dizer-se a si próprio, para si próprio e para o exterior, e isso eu acho que é absolutamente fundamental hoje. A importância de uma comunicação clara, objetiva, rigorosa, mas ao mesmo tempo com qualidade, como esta obra pretende ser. E neste contexto, gostaria, para terminar esta pequena alocução, agradecer, subscrevendo todos os agradecimentos já feitos pelos meus colegas, pelo meu colega diretor da obra, pelos meus colegas de equipa, agradecer de forma especial nesta casa ao Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, o Sr. Dr. António Tavares, e do seu vice-provedor, do Sr. Mesário Francisco Ribeiro da Silva, que os dois em conjunto acolheram este projeto e decidiram, embora, associar-se a nós para nos apoiar e assim contribuindo no consórcio de mecenas para que fosse possível editar esta obra. O nosso muito obrigado. E é com muito gosto que estamos cá para, então, neste dia, fazermos jus ao vosso apoio e apresentarmos a obra. Naturalmente, um agradecimento hoje também gostava de fazer muito especial aos autores, subscrevo plenamente o que disse o meu colega nesse sentido, e de modo especial à minha equipa de investigação e a 4 ou 5 colegas que hoje estão cá e tiveram um trabalho absolutamente fundamental para preparar estas sessões de lançamento e para preparar connosco toda a obra. A Eugénia Magalhães, coordenadora executiva, foi uma peça fundamental em toda a gestão da preparação desta edição. O Joaquim Franco foi outra peça fundamental na comunicação e na preparação do plano de comunicação desta obra, e também autor, todos são investigadores, gestores do projeto e autores. A doutora Joana Balsa de Pinho, que foi fundamental na gestão de toda a gestão da imagem, da legendagem, e também temos aqui na Santa Casa da Misericórdia uma grande especialista nacional em misericórdias, e ao Florentino Bernardes Franco, que também foi o nosso gestor fotográfico, andou pelo país a tirar fotos e a fazer toda a gestão fotográfica, tratando também muitas fotos que chegaram das diferentes dioceses, para que tentássemos, é sempre difícil ser totalmente completo, mas tentámos que a obra tivesse um elemento imagético correspondente às diferentes dioceses do país e às diferentes instituições, e dentro do possível também caras representativas das várias sensibilidades, instituições
movimentos da Igreja Portuguesa. E é muito difícil fazê-lo numa obra, apesar da dimensão, apesar de 5 quilos, não está aqui toda a Igreja, mas está uma parte substancial da Igreja, certamente, e fomos o mais completos possível. E realmente fazer tudo isto em 7 meses é devido a vós que acreditaste, por o vosso apoio, e por isso quero deixar aqui hoje o meu imenso obrigado. Muito boa noite. Chamo agora para passar da palavra o mesário do Culto e da Cultura da Misericórdia do Porto, também coautor desta obra, Francisco Ribeiro da Silva. Excelentíssimo Senhor Dom António Teipa, Excelência Reverendíssima, Excelentíssimo Senhor Provedor, Sr. António Tavares, Excelentíssimos diretores da obra que lançámos hoje, Professor José Eduardo Freire, Professor José Carlos Seabra Pereira, Excelentíssimos autores e investigadores, Excelentíssima Professora Maria Amélia Ferreira, diretora de Faculdade de Medicina, Excelentíssimo Reitor da Universidade de Fernando Pessoa, Saudade de Trigo, Excelentíssimo Senhor Presidente do Cabildo e Capelão-Mor desta Casa, Professor Teixeira da Cunha, Irmãs e Irmãos da Santa Casa, Senhoras e Senhores, a única justificação para que eu use da palavra neste evento, e faço com muito gosto, está no facto de desempenhar as funções já anunciadas de mesário do Culto e da Cultura desta Santa Casa da Misericórdia do Porto e de o lançamento ter lugar em espaço da Santa Casa por solicitação e oferecimento desta. Inicialmente pensou-se que no MIPO, no Museu da Misericórdia do Porto, a apresentação desta monumental obra teria justo e adequado cabimento, mas por razões de maior comodidade logística, realiza-se neste auditório que leva o nome do seu antigo provedor, Sr. Dom Pedro IV. Não me competindo apresentar o livro, esse papel está confiado à professora Maria Amélia Ferreira, compreenderão, Vossas Excelências, que me restrinja à relação e ao contributo das misericórdias para o Portugal Católico. A expressão Portugal Católico eu tomo-a em 3 acessões. Primeiro, o título do nosso livro. Em segundo lugar, Portugal Católico, uma questão que vale a pena analisar e debater. Não hoje, com certeza. Em terceiro lugar, Portugal Católico, um provável traço da identidade do país. Quando as misericórdias nasceram em 1498, já há muito existia o Reino de Portugal, certamente cristão e católico, mas não tão obediente a Roma e ao Papa como se imagina. Aliás, a submissão dos reis de Portugal à autoridade pontifícia e aos bispos do reino está cheia de sombras e hiatos que se devem ter em conta quando se fala de Portugal Católico. Vejamos, se em 1143, na sequência do Tratado de Zamora, Dom Afonso Henriques alcançou a proteção de Roma mediante um censo a satisfazer anualmente, e se em 1179 o Papa Alexandre III, na bula Manifestus Probatum, reconheceu o mesmo Dom Afonso Henriques o título de rei e aceitou o reino de Portugal como pertencente a São Pedro, com o ónus da pensão anual de 2 marcos de ouro, já em 1210 o Papa Inocêncio III excomungava Dom Sancho I em virtude de este tentar eximir-se ao dito censo e por ter entrado em desavença forte com o Bispo do Porto, Dom Martinho Rodrigues, e depois com o Bispo de Coimbra, Dom Pedro Soares. No reinado de Dom Afonso II, acentuaram-se os desacordos entre o rei e o alto clero, novamente por razões bem pouco católicas e muito materiais. Desta vez a punição veio do arcebispo de Braga, Dom Estevão Soares da Silva, que não hesitou em excomungar o monarca.
As dificuldades e rebeldias persistiram durante quase todo o reinado, e quando o rei faleceu em 1223, ficaria sem sepultura eclesiástica se prevalecesse a vontade do arcebispo de Braga. Valeu-lhe o bispo de Lisboa, Dom Soeiro, que não respeitou o desejo do arcebispo. Com Dom Sancho II, as lutas e desavenças não abrandaram, vindo o infeliz e litigioso rei a ser deposto pelo Papa Inocêncio IV e a ser substituído pelo irmão Afonso, conde de Bolonha. Mas Dom Afonso III não se mostrou mais dócil que os anteriores. O primeiro confronto grave com o alto clero foi com o bispo de Porto, mais uma vez, Dom Julião Fernandes, que o acusava de lesar os interesses da sua diocese na partilha dos direitos a cobrar sobre as mercadorias que vinham do Douro. Esta pendência não foi apenas de palavras. Envolveu armas em sentido literal, as do bispo e as do rei, que acabou por ocupar militarmente a cidade, obrigando o prelado a pagar-lhe grave e grossa indemnização. As Cortes de Leiria, em 1254, amenizaram o ambiente. Nova questão surgiu com Dom Afonso III, quando este, pouco ortodoxamente, resolveu repudiar sua primeira mulher, Dona Matilde de Bolonha, invocando a sua esterilidade, e casou com Beatriz de Castela. O próprio Papa se insurgiu contra o atrevimento do rei em tomar segunda esposa, estando viva a primeira. Só depois da morte de Dona Matilde é que o segundo casamento foi validado pela Igreja e, finalmente, os ânimos serenaram. No entanto, as inquirições ordenadas pelo mesmo Dom Afonso III a partir de 1258 devolveram à coroa bens e domínios que haviam sido usurpados por nobres e eclesiásticos, mas abriram nova frente de tensões. Os bispos reagiram mal e lançaram um interdito contra o próprio reino. O interdito era uma coisa muito grave, porque o reino ficava um pouco privado de muitos confortos religiosos. Portanto, é um pouco difícil de perceber esta iniciativa dos bispos. Por sua vez, o Papa quis obrigar o bolonhês a voltar atrás sob pena da excomunhão. Bem, as comunhões eram um pouco para o nosso cada dia. O litígio arrastou-se e só se resolveu 10 anos depois, quando o rei, já fraco e doente de morte, na presença de seu filho e herdeiro Dom Dinis, jurou perante o seu amigo Dom Durando, bispo de Évora, que acataria as determinações do Papa e indemnizaria a Igreja. E Portugal continuou católico na sequência da concordata assinada por Dom Dinis e pelo Papa Nicolau IV. No século XIV, o acontecimento que provocou alguma tensão no relacionamento do poder régio com a Igreja foi a Lei do Beneplácito Régio, criada por Dom Pedro I em 1356, pela qual se condicionava à prévia autorização do monarca a divulgação e consequente validade dos documentos pontifícios no reino. Ainda que o beneplácito régio do século XIV não tivesse por detrás a intenção de afrontar e agravar o poder papal, como veio a acontecer no século XVIII, os bispos não deixaram de protestar, alegando que aquela lei conferia às autoridades seculares competências em matéria religiosa. Como quer que seja, o beneplácito régio manteve-se até aos fins do século XV, e Dom João I justificava-o argumentando que, e cito, assim se conservava melhor a liberdade da Igreja. Esta ideia do Estado querer proteger a Igreja, em geral, deu maus resultados. Quem conhece a história das relações Igreja-Estado durante os séculos XVIII e XIX, ou mesmo em Portugal no século XX, sabe de que estou a falar. Mas desta proximidade dos reis à Igreja e vice-versa, nem tudo foi duvidoso. A criação da Irmandade Nossa Senhora da Misericórdia de Lisboa, em 1498, deve-se, como é sabido, à iniciativa de Dona Leonor, precisamente na qualidade de regente do reino, durante a ausência do rei Dom Manuel I, seu irmão, por terras de Aragão. E no ano seguinte, a fundação da Misericórdia do Porto resultou da vontade do mesmo Dom Manuel I, expressa em carta endereçada ao Senado da Câmara e aos nobres e homens bons do Porto,
noutras terras do país, o surgimento das misericórdias obedeceu ao mesmo modelo. Ora, as Santas Casas, que depressa se espalharam pelo reino, contando-se por dezenas e centenas, superando até o número de concelhos, contribuíram decisivamente para o rótulo Portugal Católico pudesse ser bem mais que um slogan. Porquê? Porque as misericórdias geridas por leigos, ainda que apoiados pela hierarquia, as misericórdias surgiram normalmente com o apoio inicial dos bispos, tendo como programa e compromisso as 14 obras de misericórdia, conseguiram dar concretização ao preceito máximo do catolicismo, que é a prática da caridade, segundo a linha quase radical definida no Sermão da Montanha. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era peregrino e recolhestes-me, estava nu e destes-me de vestir, adoeci e visitastes-me, estava na prisão e fostes ter comigo. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhes-á o rei: em verdade vos digo que sempre que fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim fizestes. Que ações concretas realizaram as misericórdias no sentido de cumprimento prático e não apenas por palavras do mandamento máximo, que é o da caridade? São muitas, eu apenas vou telegraficamente dizer, porque não mais seguimos aqui. Assistência hospitalar aos pobres, principalmente aos doentes pobres, o acolhimento dos idosos entravados, abandonados, excluídos, onde os acolheu a misericórdia, em hospitais, asilos, lares, residências para idosos, ERPs, como hoje se diz. Os nomes vão variando, mas a necessidade permanece e a utilidade destas instituições também, embora hoje nós saibamos que a assistência no domicílio vai ser, certamente será, a prática preferida. Visita e ajuda aos pobres envergonhados, visita e assistência aos presos. Os presos aparecem na primeira misericórdia como a primeira prioridade. Ser preso era uma coisa muito complicada, sempre o é, com certeza, mas nestes tempos as enxovias eram verdadeiras enxovias, onde se podia apodrecer literalmente, se não houvesse quem tratasse dos presos sem auxílio externo. E as misericórdias fizeram isso, contratando advogados, contratando médicos e cirurgiões, responsabilizando-se, no caso do Porto, por uma enfermaria na prisão pública. Libertação de cativos nas cidades da Berbéria, como saberão, nestes séculos XVI, XVII e XVIII, era muito fácil a pessoa ser apanhada e levada para Argel, para Tetuão, para Salé, e ser guardada num determinado armazém, desculpem o termo, mas é um pouco isso, e depois ser resgatada por uma determinada quantia, comércio que se dedicava aos berbers, com algum proveito, com certeza. A criação de crianças abandonadas, a dotação de órfãos para poderem casar, fomento da reconciliação entre pessoas desavindas. É muito curioso que o provedor das misericórdias iniciais tenha como obrigação muito importante procurar fazer amizades. Fazer amizades era ter as pessoas bem-vindas ou andavam desavindas. Como sabem, as famílias importantes andavam sempre desavindas. Era importante que houvesse alguém de primeiro que as fizesse dar o passo decisivo para se aproximarem, pelo menos. Depois do ensino das primeiras letras, é importante verificarmos que a Misericórdia do Porto, por exemplo, ensinou deficientes, nestes primórdios, a um ofício para poderem sobreviver. Portanto, ninguém inventa nada, isto está tudo feito e no início também se fez isto. A sepultura, o acompanhamento dos condenados e a sepultura dos mesmos, porque os condenados à morte ficavam expostos por aí, ficavam expostos exatamente. E a Misericórdia, de 1 de novembro, ia lá buscar os ossos e enterrá-los. Por vezes foi difícil. Por exemplo, quando os mártires da Liberdade no Porto foram pendurados nas forcas da praça que é hoje a Praça da Liberdade, não era muito fácil, porque politicamente quem estava a guardar eram os miguelistas, e a Misericórdia teve a coragem de ir lá buscá-los para não estarem ali muito tempo e sepultá-los. Bom, há outro aspecto, e eu não vou demorar, vou acabar, que é interessante das misericórdias, que é a adesão a um certo estilo de piedade
de espiritualidade e de culto, porque também do culto se faz em Portugal católico, obviamente. A piedade e a espiritualidade desenvolvidas pelas misericórdias tiveram como epicentro o culto da Nossa Senhora. Nossa Senhora da Misericórdia também se chama Nossa Senhora do Manto, do Grande Manto. Tiveram como epicentro também o culto à paixão de Jesus Cristo. E celebravam os irmãos estas festas em confraternização. Era verdadeiramente uma confraria. Confraria quer dizer um conjunto de irmãos que convivem. E exemplo magnífico dessa vivência da paixão, nós temos no Porto com o quadro de Fons Vita, uma obra de arte preciosíssima, e tínhamos as procissões em doenças que por todo o país se faziam e tornavam provavelmente Portugal mais católico. Se acrescentarmos a isto o valioso património artístico reunido pelas misericórdias, não propriamente por espírito de colecionismo, mas por necessidades do culto e do fomento da piedade, teremos os canais principais da vivência cristã das Santas Casas no Portugal católico. Por aqui me fico. Muito obrigado pela vossa atenção. Chamo a diretora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, professora Maria Amélia Ferreira. Muito boa tarde a todos e queria apresentar os meus cumprimentos primeiro ao Sr. Administrador Apostólico, com a Excelência Reverendíssima Dom António Taipa, da pessoa do Sr. Bispo, apresento também os cumprimentos a todos os membros do clero aqui presentes. Queria, seguidamente, ao Sr. Provedor António Tavares. Agradeço-lhe reconhecidamente apresentar esta obra, que é uma obra muito significativa, e eu quase que estava assustada a pensar que já não tinha nada a dizer, porque os apresentadores antes foram falando, eu já fui dizendo, já tinha dito isto aqui. Felizmente o Sr. Professor Ribeiro da Silva salvou uma situação, porque enverdou pelas misericórdias, estou liberta para poder dizer ainda alguma coisa, porque seguramente já se esqueceram de alguma coisa que foi dita e, portanto, eu vou repetir aqui algumas, e esta repetição para nós que somos professores é sempre importante. E nesse aspecto agradeço ao Sr. Professor Ribeiro da Silva, que eu apresento os meus cumprimentos na pessoa do Sr. Professor e do Sr. Reitor da Universidade, portanto, Fernando Pessoa. Apresento também os cumprimentos a todos os universitários e a todos os investigadores, incluindo também os autores desta obra. E queria fundamentalmente, em relação, ainda retomando, o Dr. António Tavares, provedor da Santa Casa de Misericórdia do Porto, agradecer-lhe o facto de ter uma visão abrangente e transdisciplinar sobre aquilo que são os novos papéis da inovação e economia social. Há pouco falávamos que era uma moda. É uma moda, mas uma moda com bom senso é algo que é muito importante neste momento. É muito importante neste momento e o Sr. Doutor tem tido esta visão na orientação da Misericórdia do Porto e fundamentalmente com a integração com a cultura. Eu penso que este aspecto é um aspecto absolutamente distintivo e que marca muito a diferença numa sociedade que hoje é cada vez mais operacionalizada do ponto de vista prático, e esta ligação contínua com a cultura e com uma cultura bonita e com uma cultura de qualidade, com a qualidade que falaram relativamente a esta obra, é algo que torna muito distintiva a posição hoje e a atuação da Misericórdia do Porto. Por outro lado, também o facto de acolher aqui a apresentação desta obra na Misericórdia. E agradeço-lhe o privilégio de poder estar aqui. E também é um privilégio estar no Porto a apresentar este livro depois da cerimónia de lançamento, que foi no dia 21 de novembro, por Sua Excelência o Presidente da República, na aula magna da Universidade de Lisboa, e que é o autor do prefácio desta obra. Apresentar este livro, quando o Dr. António Tavares me telefonou para me convidar, assim, eu a ele não lhe posso dizer que não, de modo que ele já, quando telefonou, já tinha que dizer que sim. Mas eu acho que isto não há coincidências, e alguma das coincidências, e não há coincidências porque depois, quando me foram entregar este livro na direção da faculdade, então é que eu percebi mesmo que não havia coincidências. E não havia coincidências porque este livro também tem algo de muito coincidente com a minha vida na universidade. Há 40 anos que ensino anatomia
E enquanto ensinar anatomia, no ensino da construção do corpo humano, também tenho e estou muito habituada a lidar com o peso destas obras. Portanto, os 5 quilos, senhores autores, não é nada que seja de estranhar a uma professora de anatomia. O grey pesa um bocadinho mais, eu já não vou para os 5 volumes do texto, mas de facto o peso da organização do corpo e daquilo que constitui o corpo humano é muito compaginável com o peso da construção do espírito que constitui este Portugal católico. E nesse aspecto isto facilitou-me um pouco, eu disse, o Dr. António Tavares apontou bem para quem convidou, porque a professora de anatomia consegue aguentar com esta obra e com muito mais. E de facto é um aspecto bem complementar. E sendo professora de anatomia, os senhores presentes nesta sessão vão ter que me ouvir a dissecar a obra, porque os professores de anatomia dissecam o corpo humano, dissecam tudo aquilo e depois tem este vício, não é? Tem este vício de ver tudo à lupa e dissecar tudo isto, e quando o professor Ribeiro da Silva falava dos cadáveres, eu dizia, pronto, muito bem, os cadáveres, alguém os ia buscar, mas muitos eram anatomistas. Muitos destes cadáveres eram recolhidos pela anatomia, e esta ligação também é uma ligação, já estou a começar a inventar, tenho isto aqui escrito, mas já estou a começar a inventar, esta ligação da medicina com a misericórdia e com o desenvolvimento e a apresentação desta área, de toda esta área que nos exprime o Portugal católico, é algo que tem um sentido muito, muito relacional. E eu tenho tido o privilégio, por um lado, ser médica, ser diretora da Faculdade de Medicina neste momento, ser provedora de uma Santa Casa da Misericórdia, ser católica e perceber que esta tríada é algo que é muito significativo, e é muito significativo não só no contexto limitado em que eu estou, digamos, em que nós estamos a falar, ou de grande especialidade, mas mesmo para o público em geral, tem muito significado. E os senhores, quando convidaram estes 190 autores, muitos são médicos, muitos são nossos colegas, e ainda hoje houve uma cerimónia muito... assim, não há coincidências, isto aqui na vida não há coincidências, parece que as coisas vão acontecendo e têm todo o seu sentido. Hoje na minha faculdade, à 1h, os nossos estudantes da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina do Porto inauguraram um espaço, que era um espaço que eles utilizavam um bocado exterior para fumar, para estarem lá um bocado a divertir-se, mas quiseram dar bastante dignidade ao espaço e chamaram-lhe o Pátio dos Pensadores. E eu, a princípio, ainda disse, vocês não querem, não é o Pátio dos Fumadores que vocês... Não, professora, não, é o Pátio dos Fumadores, dos Pensadores. E o Pátio dos Pensadores, que foi inaugurado hoje, foi inaugurado com uma frase do nosso professor Daniel Serrão. E eles quiseram convidar as filhas do professor Daniel Serrão para se associarem a esta homenagem, e foi um sítio que era o sítio em que a habitação permite a cultura e permite a formação de homens e mulheres que vão servir outros. E eu, na altura, disse-lhes, vocês estão aqui a replicar algo que é extremamente importante, que é a formação integral dos estudantes de medicina, e é o chamar a atenção para esta necessidade de criar uma memória do legado de homens e mulheres que constroem as instituições, e uma instituição com 200 anos como a nossa, e que neste momento estes jovens já deram o nome do professor Daniel Moura a uma outra sala, temos uma outra com o nome do professor Pinto Machado, temos uma série de salas com este significado, e algumas destas pessoas que escreveram os vossos capítulos são meus colegas, e que eu irei falar, mas também posso, nesta altura, dizer aos senhores responsáveis pelos livros que eu também já falei com alguns, e houve críticas absolutamente destruidoras e demolidoras, entre as quais eles cortaram tudo. Eu queria escrever muito mais,
E eu queria escrever muito mais, porque desde que o Dr. António Tavares me falou, eu tinha que fazer a minha investigação e dissecar isto também com as pessoas que... O primeiro foi o António Sarmento, que disse que tiveram que me cortar. E então o Padre Anselmo Borges, ele não nos mandou para o inferno porque não consegue mandar ninguém para o inferno. Porque de facto, diz que fez não sei quantas, foi uma... E isso traduz muito o envolvimento de todos. E é nesse aspecto que esta obra, que poderia ter sido um desastre, com tanta gente a escrever, podiam não ter conseguido esta noção de conjunto que de facto foi conseguida, mostra claramente o interesse das pessoas. Ainda ontem o Dr. Artur Santos Silva, na Gulbenkian, também comentava, porque eu disse, olha, eu amanhã tenho 5 quilos de obra, ainda estou a pensar, assim, nem pensei em trazê-la. Mas foi muito bem conseguida nesta diversidade, e a diversidade é difícil de se conseguir cumprir, e foi conseguida. Foi conseguida e foi reconhecida a importância pelo apoio que conseguiram ter de uma série de instituições, a Conferência Episcopal Portuguesa, a Conferência dos Institutos Religiosos, a Fundação Augusto Gulbenkian, a Santa Casa da Misericórdia do Porto e depois também, o mecenato pessoal do Alexandre Soares dos Santos. Relativamente à obra, a obra tem uma estrutura importante e tem uma estrutura, para quem é professor de anatomia habituado a dissecar, consegue-se dissecar bem, porque está muito estruturada, tal como nós estivéssemos a dissecar os diferentes sistemas orgânicos ao longo dos 14 capítulos. Não há 14, eu ainda estive a ver se havia 14 sistemas orgânicos, mas não há. Mas ao longo dos 14 capítulos conseguimos dissecar bem esta contribuição da retrospectiva histórica do catolicismo em Portugal. É uma abordagem daquilo que nós consideramos importante, porque cada um dos capítulos, que poderia ser um capítulo, digamos, isolado, avulso, constitui-se como uma parte integrada dentro de cada um dos capítulos, muito transdisciplinar da expressão real da comunidade católica dentro dos diferentes domínios da sociedade portuguesa. Isso foi conseguido com a articulação, e não é fácil, porque com a diversidade dos autores e a diversidade das escritas, o caráter distintivo de cada uma delas podia tornar isto tudo muito pontual e muito isolado, sem ter esta noção de conjunto. E conseguiu-se juntar aí a ciência, a cultura, a política, a economia, a saúde, a justiça, a educação, e depois, de modo muito interessante, as artes, o desporto, naquilo que é significativo para a criação de um espírito católico, a espiritualidade, a solidariedade, a integração social. E nestes 14 capítulos, que eu mais uma vez repito, acho que já foi aqui três vezes, mas acho absolutamente interessante, a tríade, até agora só falaram em 2, mas são 3, porque está escrito. Se não é verdade, a culpa não é minha. Mas, de facto, as estações da Via Sacra são 14, não é? As obras da Misericórdia, e também estão referenciadas as colunas do Santuário de Fátima. Portanto, temos aqui umas colunas que nos edificam para aquilo que são as obras da Misericórdia num conjunto de 14 estações da Via Sacra. E estas estações da Via Sacra que, com muito menos sacrifício, nós conseguimos seguir estas 14 estações desde os seus fundamentos até à conclusão, num sentido muito lógico. Este é um olhar sobre um património cultural e espiritual que se desloca muito para além do referencial católico. E estou tão certa quanto a doutora Eugénia Magalhães, da equipa coordenadora da publicação, que diz que é muito mais uma obra virada para o futuro, porque nos compromete e nos faz repensar tudo aquilo que fomos capazes de fazer até agora e porque não fomos capazes de fazer melhor. E este aspecto de projetar o futuro é algo que é cada vez mais relevante numa sociedade que se encontra muitas vezes desmotivada, empobrecida, com problemas de identidade
e considerar e dar, digamos, alavancar esta obra para para este olhar de futuro, esta visão de futuro, na esperança de fazer melhor, é um aspecto também extremamente relevante nesta publicação. É que é conseguida em 204 textos síntese, 190 autores, com os 14 capítulos, aos quais se associa a componente de imagem representativa do acervo nacional, que é notável este acervo de imagens que documentam cada um destes capítulos. E agora vamos dissecar os capítulos. Eu não vou fazer uma disseção tão pormenorizada quanto aquela que nós somos habituados a fazer na nossa prática de disseção do corpo humano. Mas no capítulo 1, os fundamentos são os fundamentos das origens, também nas rupturas e nas continuidades do Portugal católico. É a questão muito basilar da relação entre arte e espiritualidade, elemento intrínseco da nossa identidade católica, da nossa identidade pessoal, nas expressões mais refinadas da criação humana. E o Dr. José Eduardo Franco salienta algo nesta obra e neste capítulo que eu penso que é nuclear, que a Igreja conseguiu estabelecer uma rede organizacional tão vasta, consolidada e influente, que concorria com a rede do Estado, superando-a em muitos campos. E nós também já vimos pela palestra do Sr. Professor Ribeiro da Silva que até as próprias misericórdias são sinónimo daquilo que as instituições católicas podem fazer para superar as dificuldades e para superar aquilo que o Estado não é capaz de responder. Portanto, nada mais atual e nada mais demonstrável do que esta asserção nesta força dos fundamentos. E o pensar aberto, que é o fundamento dos dois princípios que eu penso que são cruciais para esta obra, que é o amor e a razão. Aqui, quando aliamos aquilo que é bondade e inteligência e que é abordado ao longo destes capítulos. E segue-se o capítulo 2, a beleza da diversidade, que sustenta a presença católica no Portugal de hoje. Já os nossos apresentadores referiram bem a dificuldade de conseguir na diversidade ter alguma noção de unificação e de unidade. E essa unidade foi conseguida nesta mesma diversidade. E a diversidade é hoje, na formação intelectual e científica, no desenvolvimento da formação religiosa, na promoção da renovação pastoral da Igreja em Portugal, do perfil do clero à exigência da formação numa pastoral dos afetos e da relação, da prioridade das relações humanas e na aceitação e otimização funcional do humano na constituição das estratégias para tomar o caminho da conversão. É muito sintomático aquele conjunto de autores que, no conjunto, edificam este segundo capítulo, que dá entrada a um terceiro que é extremamente importante e que retrata aquilo que é o roteiro da Igreja no mundo, que é o estar no mundo. Esta abertura para o mundo, este ganhar mundo e a situação da Igreja no mundo, numa altura, numa sociedade de globalização, na criação de fronteiras invisíveis. Dá-nos também as implicações morais e éticas do cristianismo, mas posiciona-nos com aquilo que é a nossa visão hoje de globalização e de sermos cidadãos do mundo. E nesse aspecto, mesmo em termos, é muito significativo para mim, enquanto responsável por uma escola de educação de médicos, dar esta visão de que aqueles que nós estamos a formar não são para desenvolver sua atividade no Porto, no norte do país, em Portugal, mas temos que os formar para que eles possam exercer a sua atividade em qualquer lado do mundo e, neste caso, estar no mundo é muito extensível a esta expressão de Portugal católico, ao qual se associa o esplendor do silêncio, no capítulo 4. Nós precisamos do silêncio para conseguir pensar. O ruído do silêncio para nós é crucial para os momentos de descoberta do interior de cada um de nós, no exercício de uma inteligência espiritual que refere a capacidade de acreditar ou de confiar. E este esplendor do silêncio, vocês identificam-no como o domínio das competências.
E esse domínio das competências é a música no silêncio e considerar a música como coisa divina. E a música é coisa divina. E essa coisa divina está muito bem retratada neste silêncio que é crucial para se ouvir a interioridade de cada um de nós. E isso consegue-se no capítulo 5, com rezar, celebrar e peregrinar. E a assunção do estado peregrino constitui a identidade cristã na caminhada da Terra e acolhe o sentido da globalização, que nos transporta para o capítulo 6 da solidariedade integral. E este capítulo 6 é o capítulo mais sintomático, digamos, que mais nos toca enquanto médicos e fazedores da medicina. Ligar a tecnologia à humanização. A dificuldade hoje de formar gente que seja tecnicamente capaz e competente. Todos nós queremos que os nossos profissionais sejam tecnicamente competentes, mas queremos gente humana. Queremos profissionais que saibam escutar. Queremos profissionais que saibam comunicar. E, portanto, esta dualidade é absolutamente importante na formação de novos profissionais e de profissionais numa área que vão servir a saúde dos portugueses. E que tem muito a ver com aquilo que foi falado das periferias existenciais do Papa Francisco e que está referenciado neste capítulo. E aqui o cuidar das fragilidades ganha uma dimensão atualíssima na nova demografia em saúde dos portugueses. A nova demografia, com o envelhecimento, cria, de facto, uma área de fragilidades. Eu estou agora a lembrar, eu já começo outra vez a inventar, de vez em quando, do país que nós temos, que no dizer do nosso Ministro da Saúde é um país de mulheres velhas, viúvas, doentes e pobres. E desprotegidos e desprotegidas, e as nossas populações são muito desprotegidas, e esta solidariedade integral e o cuidar destas fragilidades enquadra-se perfeitamente nesta nova demografia da nossa saúde e da saúde mundial, que é fundamentalmente o envelhecimento, é a saúde mental, cada vez mais com uma fragilidade muito própria. E isso também nos revemos nas misericórdias, Sra. Professora Iverda Silva. Nas misericórdias também nos temos que rever muito nisto, e na economia solidária como caminho alternativo e sustentável para resolvermos isto. Que se liga também ao capítulo 7. Portanto, isto aqui nós estamos, vocês conseguiram mesmo que eu conseguisse perceber isto, que eu conseguisse perceber os capítulos, porque abraçar as margens e as minorias são as obras da misericórdia. E é a inserção social, é a não exclusão, são as prisões, são as ruas ao cotidiano, o mundo das drogas, são as periferias dos marginais e dos perseguidos, é o desenhar novos modelos de relação, que é retratado neste capítulo 7, com abraçar as margens e as minorias, e que faz a transposição para o capítulo 8, que é, no fundo, a comunicação deste conjunto de novos modelos, quando fala no poder dos mídias, nas redes sociais, na internet, na definição de novos modelos de solidariedade, modelos esses que já tinham sido apontados no capítulo 6, com a construção e a desconstrução de uma sociedade atual, naquilo que é a fecundidade do pensamento e da comunicação. Inspirar a arte e fabricar o património também tem tudo a ver com, não só com as misericórdias, mas também com o património que, em termos da medicina, nós temos tido muito essa noção. E a arte, fundamentalmente a arte cristã, constitui-se como uma herança cultural, material e imaterial, da maior relevância para Portugal, tendo extravasado claramente fronteiras e passando a constituir o espaço de referência cultural fora de Portugal. Mas as artes da interseção com a experiência cristã são uma condição de entendimento da vivência cristã. E aqui temos a música, o canto, o cinema, o teatro, tudo na inspiração da arte e na fabricação do património, e depois termina com uma coisa que para mim é crucial, que é
que são os sabores, com as alegorias dos banquetes. Isto para quem trabalha como eu, mas tem um hobby que é cozinhar, esta vossa noção dos sabores, quando se desdobra o livro e se entra neste capítulo 9 e somos surpreendidos com um chefe que fala nos sabores e que o liga ao culto católico e ao modo como isto consegue unir as pessoas, é qualquer coisa de interessante. Que tem a ver com os movimentos históricos. O catolicismo, tudo isto tem a ver muito com estes movimentos, que é a condição e identidade da Igreja. É em movimento na história para a transfiguração daquilo que é hoje a Igreja atual. E aí os diálogos interreligiosos numa sociedade que ainda é muito restritiva quanto à diversidade religiosa. E aí houve claramente, eu não digo a coragem, digo que é o espírito de investigação de ter que introduzir estes diálogos interreligiosos, a relação com a comunidade islâmica e também, de modo muito importante, o diálogo com os não-crentes. O diálogo com os não-crentes é absolutamente crucial para permitir a relação próxima com um parceiro que, em princípio, é crítico no desenvolvimento de um espírito autocrítico. O papel atual da economia social no sentido de não gerar e distribuir exclusão e desigualdade social, com um lugar para a economia social e solidária, é apresentado depois no capítulo 11, com o empreender, criar e distribuir riqueza. E aqui estão expressas grande parte destes lugares novos da economia social e solidária que, apesar de algum modernismo, sendo bem estruturadas, constitui uma sustentabilidade, permitirá uma sustentabilidade grande às instituições. A universalização da Boa Nova liga-se com capítulos anteriores da Igreja no Mundo e da globalização. E neste aspecto, a globalização da língua portuguesa foi um capítulo extremamente interessante, na medida que esta língua portuguesa comum a 8 países e várias regiões, acentuando também muito bem o papel muito atual das missões universitárias, contextualiza-se com aquilo que é a posição e a representação da Igreja em todo o mundo. E as comunidades de língua portuguesa merecem-nos e temos que cumprir este nosso papel com as comunidades de língua portuguesa, porque também elas, no conjunto, nos vão permitir ter muito esta noção do conjunto do que é português e a língua, de facto, é este instrumento crucial. O Sr. Professor sabe que nós na Universidade do Porto temos, o Sr. Professor na sua faculdade, tem a língua como um dos instrumentos de divulgação e como um dos instrumentos de colocar a cultura, de colocar a sociedade portuguesa noutros locais que para nós são relevantes. E isto tudo faz-se educando as novas e as velhas gerações, que é já o capítulo 13. Portanto, já está a acabar. Aqui temos o papel da Igreja Católica na educação dos portugueses, naquilo que é cada vez mais importante, que é a dimensão informal do processo educativo. A dimensão formal já todos nós a conhecemos, mas a dimensão informal, aquilo que se aprende e que não está escrito como programa formal de educação, em tudo, aquilo que nós chamamos é o currículo informal, o currículo oculto. A Igreja ensinou-nos a fazer isso bem. Ensinou-nos a fazer isso bem pelo modelo, ensinou-nos a fazer isso bem por aquilo que representa em termos de história, informou-nos também em termos de formação para os valores e para o ser. Não é para o ter, mas é para o ser. Isto é algo que nos tem sido transmitido ao longo dos tempos pela Igreja. E podemos ver desde muito cedo o exemplo do caso do escotismo católico na preparação para uma vida em liberdade. É o exemplo mais bem conseguido e para os nossos jovens. E educar as velhas gerações também é bom. Também aí temos a nossa universidade a ensinar as velhas gerações
na medida em que está muito de acordo com aquilo que tem a ver com o envelhecimento ativo, saudável, de promoção ainda das capacidades de cada um de nós. Para fechar a obra, depois do início nos fundamentos, é a sementeira do futuro de Portugal católico, que é a expressão da análise das sementes do futuro. E, portanto, nós fazemos aqui um ciclo de 14 capítulos, em que estas sementes de futuro se vão ligar claramente aos fundamentos da obra, se vão articular com a beleza na diversidade, se articulam com o empreender, criar e distribuir riqueza, universalizar a boa nova, criando aqui uma reflexão crítica e atual sobre realidades relacionadas com a Igreja, e ainda de relevar, e muito bem expresso neste livro, o papel dos cristãos e católicos como em setores como a educação, cultura, saúde e solidariedade social. Ao que a nação deve ao Portugal cristão, ao Portugal católico, em particular nos momentos mais difíceis das crises profundas que abalaram o nosso cotidiano. E isto tem sido muito bem expresso nas tragédias mais recentes, ficou muito bem patente a intervenção das inúmeras misericórdias, tantas e tantas instituições particulares de solidariedade social, de inspiração cristã, a Cáritas, os escuteiros, as paróquias, as dioceses e, acima de tudo, o povo cristão. E o livro aposta no conhecimento crítico, isento e fundamentado da cultura cristã. Um livro feito por investigadores, por uma equipa de investigação, e nesse aspecto tem, digamos, o seu ponto mais importante, tendo em conta os tempos, os contextos, a demografia ideológica e civilizacional, é um contributo para analisar o Portugal católico neste nosso tempo e a capacidade desta Igreja a responder aos desafios do tempo. E eu espero que esta disseção que acabei de fazer, que estimule o conhecimento detalhado da organização, que não é uma organização anatómica, é uma organização que, não sendo anatómica, foi feita numa gestação prematura. Vocês fizeram isto em 7 meses, portanto, até os 9 meses foram ultrapassados, conseguiram em 7 meses edificar esta obra, que é uma obra de cultura que edifica o Portugal católico. É uma obra extremamente relevante, em que os 5 quilos de peso valem bem a estrutura da obra, que vai muito para além dos 5 quilos, como devem imaginar, e que claramente vai servir de obra de referência, não só a católicos, mas todos aqueles que se dedicam ao estudo do desenvolvimento da nossa sociedade, ao desenvolvimento de Portugal, e que posiciona Portugal com esta estrutura católica no mundo e como referência para as futuras gerações. Muito obrigada. Chamo agora para usar da palavra o Sr. Professor da Santa Casa de Misericórdia do Porto, António Tavares. Muito boa noite a todos. Não se assustem, nem se vão embora, porque eu prometo ser rápido. E, obviamente, vou economizar nas saudações, cumprimentando o Sr. António Taipa de uma maneira muito particular, os meus colegas de mesa, a equipa que orientou e coordenou este estudo, a professora Maria Amélia Ferreira, provedora da Misericórdia de Marco Canaveses, professora da Faculdade de Medicina, que fez aqui uma brilhante síntese sobre o livro, o nosso leitor da Universidade de Fernando Pessoa, irmão da Santa Casa também, e para dizer que, ao bocado, a professora Maria Amélia Ferreira interrogava-se o que é que podia dizer, então o que é que eu não direi, não é? Portanto, eu não tenho muita coisa para dizer, e, portanto, diria que a primeira parte do meu discurso é fazer minhas as palavras de todos aqueles que falaram em primeiro lugar, e acho que o professor Oliveira da Silva, em nome da Misericórdia do Porto, pode dizer muito do que é o nosso sentimento perante esta obra. E lembrei-me aqui de trazer para a nossa conversa o Padre António Vieira, que de certeza absoluta adoraria fazer parte deste elenco de autores desta obra, porque é dele, e deixem-me aqui, para não me enganar, de vos dizer que um livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia, um morto que vive. E, portanto, penso que desta forma se pode sintetizar um bocadinho
e justificar porque é que a Santa Casa da Misericórdia do Porto se associou a este lançamento do livro e apoiou o livro e esteve sempre muito próximo, quer do professor Ciaba Pereira, quer do professor José Eduardo Franco, por uma razão muito simples, porque entendemos que a cultura tem um papel importante para o tal Portugal do espírito, para as pessoas que olham para estas matérias e conseguem refletir sobre elas. Este livro traz uma coisa que é muito importante para nós, que é ideologia no bom sentido da expressão, isto é, ideias. Nós hoje estamos muito habituados a ver pessoas que pegam no jornal, leem o jornal, acreditam no que lá está escrito e depois vão à televisão e repetem o jornal. E, portanto, poucas pessoas arriscam a ter pensamento próprio. Este livro não só arrisca a ter pensamento próprio, porque traz gente de vários trajetos, de várias áreas, de várias zonas do pensamento e da ideologia, como também deixa mensagens. E isso é que é importante. Sabemos que este não é um livro que vai ser lido e comprado nos hipermercados e, portanto, as pessoas vão levar, não vai ser um best-seller. Mas será, de certeza absoluta, um livro que daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos ainda vai ser uma referência e vai estar na mesinha de trabalho de muitas pessoas que vão poder dizer e lembrar-se que, alguns ali por 2020, alguém deu este passo. Por isso, queria felicitar a equipa. Queria dizer que para a Misericórdia do Porto empenhar-se nisto foi não só um direito, como também um dever cívico. Nunca mais me esquecer que a primeira vez que estava eu recentemente eleito provedor da Misericórdia do Porto, falava com o atual Cardeal Patriarca de Lisboa, o Dom Manuel Clemente, então o Bispo do Porto, e dizia-lhe: bom, estou aí com umas ideias para a área da cultura, para fazer aqui a ligação da cultura, da Misericórdia, e com a minha equipa, mas começo a sentir algumas resistências. E lembro-me que ele vinha fazer uma conferência sobre o Conde de Samudães, onde ele é um grande especialista, e ele começou a conferência exatamente para dizer: bom, esta é também uma obra de misericórdia, ensinar os ignorantes. E dessa forma, acho que é o que nós, no dia-a-dia, temos que continuar a fazer. Isto é, lutar, não desistir nas nossas ideias e manter-nos firmes. A Misericórdia do Porto será, neste domínio, um soldado desta luta, um soldado onde o general é a Igreja Católica, e a Igreja Católica tem hoje muitas responsabilidades perante os portugueses e também não pode desistir deste que é o combate das ideias e dos valores. Aqui acreditamos em coisas que são, às vezes, menos terrenas, mas também têm muita energia para aquilo que nós queremos atingir. Isto é, a nossa missão, que é cumprir as 14 obras de misericórdia, também pode ser lido nos 14 capítulos desta obra, e por isso acredito, eu não só vou dissecar a obra, vou também ajudar a que muitos a possam dissecar. Muito obrigado pela vossa presença.
momento que damos encerrada esta sessão da apresentação da obra Portugal Católico. Obrigada a todos por terem vindo. Não se esqueçam de levar a vela, essa bonita vela que a empresa Manolena nos ofereceu e que também gostaríamos de partilhar convosco, símbolo também deste momento e também da expressão da nossa fé. Obrigada em nome de toda a equipa Portugal Católico, em nome também de toda a equipa de investigadores, de todos os autores. Muito, muito obrigada. Foi uma apresentação também em 3 andamentos, não é? Como vimos, a primeira hora, a segunda hora e já estamos na terceira hora. 3 andamentos desta apresentação. Normalmente nas apresentações dos livros pede-se uma rúbrica aos autores. Como são quase 200 autores e não estão aqui, vai ser difícil juntarem todos os autores. Mas há aqui alguns autores e estão os diretores da obra, portanto, e também aqueles que ajudaram, se quiserem também uma assinatura de cada um deles, eventualmente com uma dedicatória, se os autores da obra assim o entenderem e se as pessoas o solicitarem, estarão à vontade. Este é um projeto que não é, como também já certamente tiveram conhecimento, não é uma janela fechada, este projeto de Portugal Católico, é, diríamos até uma porta aberta para outras futuras edições que hão de dizer a beleza da diversidade de várias vivências religiosas e espirituais em Portugal. O Portugal Católico é apenas o primeiro passo, o primeiro andamento, retomando ainda a linguagem musical, o primeiro andamento deste projeto vasto que junta muitos investigadores. Teremos o Portugal Islâmico, Portugal Judaico. Há muito trabalho ainda para desenvolver, assim haja também o apoio de mecenas e investigadores com possibilidade de o fazerem. As apresentações também vão continuar, esta foi no Porto, dentro de 2 dias estaremos em Braga, mas já está prevista também Tomar, Bragança e Guarda. Mas também hão de vir Funchal, Coimbra não podia deixar de faltar, igual o professor, Funchal, claro, também não se podia deixar de ir ao Funchal, mas a nossa altura é de lá, Funchal, Coimbra, Évora, também parece-me que Évora terá manifestado. Portanto, o Portugal Católico, nesta diversidade, há de percorrer o país. E pronto, agora está mesmo na altura de irmos embora. Muito obrigado pela vossa presença. Em nome do administrador diocesano e do provedor da Santa Casa, declaramos encerrada esta sessão. Muito obrigado pela vossa presença.